Olá, um salve para todos vocês que nos escutam. Eu sou Monique Prado e esse é o Maconhômetro Política, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com agentes políticos que representam ou já representaram a sociedade civil em mandatos políticos eleitos, que propuseram projetos de leis em casas legislativas ou que buscam executar políticas públicas relacionadas a cannabis e a política de drogas em geral aqui no Brasil. Nossa proposta é conversar com congressistas, deputados, vereadores, secretários, prefeitos, senadores e assessores desses representantes que estejam vinculados a iniciativas de leis e políticas sobre esse tema para apresentar aos nossos ouvintes uma maior compreensão sobre como funcionam os mecanismos políticos da democracia, como tramitam os projetos, as etapas, as disputas e os arranjos políticos envolvidos no avanço da discussão sobre a maconha, as drogas e seus atravessamentos nesses espaços. Já são diversos projetos de lei sobre a cannabis aprovada ou tramitando em casas legislativas pelo Brasil. E queremos, nesse espaço, compreender também qual o impacto dessas iniciativas na sociedade e pensar nos desdobramentos que surgem através da construção de um espaço de legalidade que se abre em torno dos usos da maconha. Eu, Monique Prado, sou socióloga e assessora parlamentar na área de políticas de drogas no mandato do deputado estadual Carlos Mink, do Rio de Janeiro, e fui a redatora do primeiro projeto de lei de incentivo às pesquisas com cannabis e apoio às associações de pacientes que fazem uso medicinal da cannabis, que foi aprovada no Brasil e que virou a lei número 8872 de 2020. Eu estou muito animada para começar a ter essas trocas aqui no Maconhômetro Política e espero que a gente consiga trazer bastante informação e reflexão para quem tem interesse em se aprofundar nas particularidades do avanço do debate sobre a maconha, as drogas, a proibição e as propostas de legalização nos âmbitos institucionais. Nesse primeiro episódio, eu recebo a deputada estadual pelo estado do Rio Grande do Norte, Isolda Dantas, que é do Partido dos Trabalhadores. A deputada Isolda Dantas é cientista social de formação, foi vereadora da cidade de Mossoró e secretária de Cultura na mesma cidade. Atualmente, ela ocupa uma cadeira da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, onde conseguiu aprovar recentemente o projeto de lei número 0149 de 2021, que foi sancionado como lei número 11.055 de 2022 pela governadora do estado, Fátima Bezerra, também do PT, e que trata do direito ao tratamento de saúde com produtos de cannabis e seus derivados, do incentivo às pesquisas sobre o uso medicinal e industrial da cannabis e da divulgação de informações sobre o uso medicinal para a população e profissionais da área de saúde. A lei tem como objetivos garantir o direito à saúde mediante o acesso a tratamentos eficazes de doenças e condições médicas, promover a educação em saúde com base em evidências científicas atualizadas, incentivar a produção científica e o desenvolvimento tecnológico. Muito bom, né? Olá, Isolda, bem-vinda ao Maconhômetro Política, é muito bom te receber aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para ter essa troca. Olá, Monique, nós que agradecemos esse contato aqui, é um tema bastante instigante que a gente tem cada vez mais se aprofundado e conversado sobre esse tema, mas vamos aqui, vamos conversar mais sobre esse processo. Maravilha. Isolda, queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória política e os motivos que te engajaram a trabalhar em um projeto de lei sobre a cannabis no seu estado. E aí, se você puder aprofundar um pouquinho, explicar como que você se vinculou a essa pauta por meio de contato com movimentos sociais, se os movimentos chegaram até o seu mandato que fez essa aproximação, e o que te motivou a travar essa briga, que eu sei que é uma briga muito difícil, dentro da Assembleia Legislativa do seu estado. Então, Monique, eu sou feminista, né? Eu sou do interior do estado do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Mossoró, que a gente diz que é o país de Mossoró. Na verdade, é uma segunda cidade, né? A segunda cidade aqui do estado, tem uma importância gigantesca para o estado, tem um aspecto cultural muito forte, né? Somos a maior produtora de petróleo, né, em terra, né, onshore, e há muitos anos sou militante do Partido dos Trabalhadores, comecei minha militância com o movimento estudantil, depois ao sair da universidade, comecei a ser parte do movimento feminista, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres. Trabalhei no governo Lula, no governo Dilma. Em 2014 eu assumi a Secretaria Municipal da Cultura aqui de Mossoró, porque o PT
ficou na vice-prefeitura aqui de uma eleição suplementar. E em 2016 eu fui candidata a vereadora, fui eleita vereadora em Mossoró. Passei 2 anos, em 2018 eu fui eleita deputada aqui no Rio Grande do Norte, juntamente com a eleição da professora Fátima, que hoje é a única mulher, né, governadora do estado do Rio Grande do Norte, e que é também do Partido dos Trabalhadores. E, na verdade, quando a gente era vereadora aqui em Mossoró, é que eu estou em Mossoró agora, a gente tinha uma relação de debate com esse tema, um pouco fluido, mas era muito ligada ao tema da maconha recreativa. Mas a gente não conseguiu aprofundar muito sobre esse tema aqui em Mossoró. Quando a gente se tornou deputada, esse tema ele se ampliou muito e várias associações de pacientes e também ONGs, e aí a ONG Reconstruir tem muito a ver com isso, nos procurou para saber se a gente tinha interesse em travar esse tema, tanto do ponto de vista da sociedade como do ponto de vista de segurança jurídica na Assembleia. É óbvio, o nosso mandato, a gente tem essas duas perspectivas, né? A gente tem uma perspectiva de ser instrumento dos movimentos sociais, numa lógica de construção de uma sociedade justa, igual, né, solidária, socialista, e também tem a função, como todo parlamentar tem, de construção de legislação que dá segurança jurídica. Então, a gente achou que essa pauta tinha tudo a ver com o propósito, o que é o projeto de sociedade que a gente busca construir. Nós temos uma relação muito forte do tema das mulheres, do tema do rural, da juventude, LGBT e cultura, e também educação, que se ampliou um pouco depois que a gente se tornou deputada. Então, a gente começou esse processo, então a gente se aproximou desse tema da cannabis medicinal através das associações, né, de pacientes e também da ONG Reconstruir, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E se você deixar, eu vou falar muito, então você vai me conduzindo aí. Não, maravilha, Isolda. Eu acho que você já deu alguns sinais de que o feminismo, de alguma forma, te ajudou a chegar nessa pauta do uso medicinal da maconha. Se você pudesse se aprofundar sobre isso, te agradeço. Mas antes, você pode falar um pouco mais sobre a construção do projeto de lei, por favor? A gente queria saber com quais setores você dialogou, quais foram as estratégias internas para vocês conseguirem viabilizar essa aprovação, porque eu imagino que em todas as casas legislativas do Brasil esse seja um tema muito polêmico e até maldito em alguns casos. Então, eu imagino que você deva ter enfrentado muitos obstáculos. Olha, Monique, foi assim, quando a turma nos procurou de primeiro, ficou muito feliz, porque esse era um tema que a gente queria tratar. E primeiro a gente começou, nós tivemos algumas reuniões com o Felipe, né, com a Reconstruir, com algumas associações, e a gente pensou em fazer uma audiência pública que o tema chegasse na casa de uma forma com muita credibilidade. Então, a gente planejou muito essa audiência pública, a gente convidou médicos, Siddhartha foi uma das figuras que foi a figura que fez a conferência no dia, né, a palestra com mais tempo, que as audiências são assim formatadas. Nós convidamos a senadora Zenaide, que é médica, né, e tem acompanhado esse debate no Congresso. Convidamos vários pacientes, familiares de pacientes, para participar da audiência. E no dia da audiência, de forma estratégica, a gente fez um processo contrário. Como a gente queria ganhar muita legitimidade na casa, a gente colocou as famílias dos pacientes e alguns pacientes para falarem primeiro, ou seja, os depoimentos a gente botou primeiro para depois vir a parte argumentativa, né, com a retórica e tal. E foi um sucesso, né? A audiência foi transmitida ao vivo pela TV Assembleia. E isso, já nessa audiência, já ganhou um pouco de repercussão na imprensa, por alguns blogs que são mais progressistas, né? Então, a gente estava planejando, e a partir dessa audiência, a gente começou a construir o conteúdo do PL. Então, a nossa equipe jurídica, juntamente com a ONG Reconstruir, a gente fez várias pesquisas, a gente visitou todas as legislações que já existiam, né, a do Goiás, a de São Paulo, a do Rio de Janeiro, acho que a do Distrito Federal também, que tem legislação sobre isso, e a gente foi, sabendo do limite que a gente tinha enquanto legislador estadual,
de que a gente não podia legislar sobre a liberação do cultivo, mas apenas sobre pesquisa, sobre direito ao uso, né, sobre algumas sobre campanha. Então, foi nessa perspectiva que a gente botou o conteúdo do PL. E aí, veio a pandemia, essa audiência foi em 2019, no final de 2019 veio a pandemia, a gente paralisou tudo, porque foi suspensa a audiência, né, ficou tudo remoto, a gente foi se dedicar ao tema da Covid, a gente trabalhou muito nessa perspectiva mais de como que a gente ia contribuir com a turma que estava em situação mais difícil, como as mulheres, né, de periferia, as mulheres rurais, né, a turma LGBT. Então, a gente parou um pouco esse debate por 2 anos, e quando a gente retomou em 2021, a gente, não, vamos botar para rodar, porque está na hora, senão a gente vai entrar no ano eleitoral e vai ficar mais difícil fazer isso. Então, a gente botou para passar na CCJ, que é a comissão, tipo, primeira, né, que entra, né, se não passar por lá, é lá que diz, que instaura o debate. E quando a gente protocolou o PL, a gente ficou bem surpresa, porque um assessor, que é, inclusive, um dos assessores mais influentes do presidente da Assembleia, chegou para a gente e falou assim, olha, meu filho usa o óleo. Aí nós ficamos, opa! Como assim? Não, meu filho usa e tal, falando, então já tem um canal aqui de apoio para o projeto não ficar travado, encalhado em nenhuma comissão. Então a gente se aliou a esse cara, né? Aí ele falou, não, o que depender de mim, o projeto vai caminhar e tal. E aí a gente chegou a tirar o projeto de votação umas 3 vezes. Porque quando a gente olhava a composição da CCJ, dizia, não, se botar agora perde. Aí a gente tirava de pauta. Aí, vamos pedir ao presidente para botar extra pauta. Aí depois, não, os nossos deputados que votariam a favor saiu. Então, nós tiramos 3 vezes de pauta, com receio dele ser reprovado na CCJ, que aí teria que só podia ser apresentado no ano seguinte, pela regra, pelo regimento da casa. No dia, uma semana antes, que a gente disse assim, olha, é o seguinte, nós vamos botar para votar, mesmo que seja para perder, mas a gente vai pôr para votar na próxima semana. Aí eu falei com o presidente, não, está na pauta. Quando eu estava falando com o presidente de que solicitei oralmente que o PL fosse para a pauta na próxima semana, a repórter da TV Assembleia chegou para mim e falou assim, olha, se você quiser, eu dou um depoimento na CCJ sobre o óleo, porque meu filho usa e reduziu muitas convulsões. Eu falei, opa, mais um apoio e tal. Então, a gente organizou na semana seguinte, que era a reunião da CCJ, a gente programou, eu solicitei ao presidente que 2 pessoas pudessem dar depoimentos na CCJ, pessoas que não são deputados, porque existe essa prerrogativa de que, se eu solicitar, essas pessoas podem falar. E aí o presidente autorizou, e 2 pessoas, inclusive esse assessor, que é bem influente, e essa repórter da TV, elas deram 2 depoimentos antes de começar a votação na CCJ. E foi, assim, impactante. Estava sendo transmitido pela TV, foi impactante. Assim, todo mundo ficou paralisado. Ela fez um depoimento assim, olha, eu sou uma mãe que planto e me prendam, mas eu vou continuar plantando. Assim, foi muito forte. Ela contou momentos, né, que o filho dela, antes de usar o óleo. Então, assim, ficou todo mundo super emocionado, e terminou esses depoimentos um vídeo de 30 segundos de João Paulo, que era o filho do assessor, dizendo bom, ele não falava nada, e depois do tratamento ele passou a falar, e ele dizendo bom dia, cannabis medicinal. Então, assim, ele fez toda uma estratégia de sensibilização. O deputado militar, que é da CCJ, não teve coragem de votar contrário, porque foi uma comoção. A reunião acontece com várias pessoas presentes, com muitas pessoas da imprensa. Então, ele não teve coragem de votar contrário, se absteve. No dia, tinha um médico que é oposição a gente, mas fez um depoimento super positivo do uso, né? Falando do uso do óleo, né? Do CBD e tal. Foi um negócio bem interessante. E aí passou. Quando passou, a gente até tinha preparado toda a equipe de comunicação, porque a gente achava que vinha uma carga muito pesada sobre a gente. Porque como eu sou a única feminista na Assembleia, assim, tem coisas assim, bem bizarras que eles fazem comigo, tipo de querer me constranger. Teve até um episódio assim, não, você fica excitada quando eu falo, assim, coisas bem de violência política mesmo, a gente sofre com frequência lá. E tipo assim, que eu sou a
a destemperada da Assembleia, né? Óbvio, isso é bem clássico. Então, assim, então pronto, os blogs de direita vão detonar, já fica me imaginando assim uma foto minha, Isolda maconheira e tal. Bom, e a gente ficou todo mundo na expectativa, preparamos a equipe de que viria, só que veio o contrário, né? Teve uma reação extremamente positiva de blogs de direita que a gente nunca imaginava, nós ficamos assim de cara, né? E um blog, assim, blog do BG, que é um blog do cara bolsonarista, mas que fez uma matéria super positiva. Então, assim, isso acabou orientando os demais que não tiveram coragem de falar mal. E aí foi para o plenário, do plenário a gente foi por unanimidade que o projeto foi aprovado, mas tudo muito fruto do que a gente usou uma estratégia de sensibilização, utilizando as pessoas que eram pacientes do óleo. Então, a gente ficou muito feliz, assim, nós ficamos surpresos, porque a gente tinha se preparado para um arsenal, né, de coisa. Mas isso ainda, mesmo passando esse período, né, eles usam isso contra mim ainda. Diz, quando eles querem me xingar e tal, eles dizem, a gente não come maconha estragada, não sei o quê, papapá, porque sabe que diz que eu sou a mulher que defende a maconha e tal, e tal, e tal. Essa coisa assim, lá bem, esse baixo calão que eles usam. Mas, no geral, o processo, a gente construiu ele muito baseado na ciência, na pesquisa, com grandes cientistas defendendo, com médicos, então isso foi fechando várias portas para que eles pudessem nos desqualificar nesse tema. Bom, aí o processo aí foi sancionado, a governadora fez a sanção, também não teve crítica à governadora sobre isso, e o projeto agora está em processo de regulamentação e de implementação. Você já conseguiu responder muito bem essa questão. Acho que as pessoas têm muitas dúvidas sobre como acontecem esses bastidores internos da política. E acho que você conseguiu apresentar para a gente como que funciona essa tramitação, quais são as estratégias. Deu para ver que a sua equipe, vocês se empenharam muito, né, para realmente fazer o projeto ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é muito decisiva, né, para o projeto avançar ou não dentro das casas legislativas. Então, dá para ver que foi um trabalho de muita expertise, de muita experiência e estudo, né? Muito legal isso. E aí queria saber sobre a votação, você já adiantou um pouco, queria saber sobre como foram as opiniões dos parlamentares, os que se colocaram a favor, os que se colocaram contra, quais foram os argumentos que eles mobilizaram dentro do plenário? Olha, no plenário, porque aqui na Assembleia, eu costumo dizer que eu acho uma coisa meio esquisita, porque eles fazem pouco debate, assim, a gente não tem... Eu digo que às vezes eu fico falando sozinha, né? Então, nesse projeto, o debate se deu muito mais, Monique, na CCJ do que no plenário. No plenário, eles não tiveram coragem de apresentar argumentos contrários, né? Inclusive, nesse dia da votação, os 2 policiais, eles se ausentaram da votação, né? E aqui, como a gente é da base do governo, eu fiz um trabalho antes com os deputados de conversar nos bastidores, de falar, olha, o meu projeto vai à votação, é um projeto muito importante e tal. Então, assim, eles só votaram, ninguém fez, só eu que fiz uma fala colocando o que significava isso, o que significava da perspectiva de avanço, mas, assim, no plenário, no conjunto dos 24 deputados, eles não se dispuseram a fazer debate. Como eu já disse, o debate aconteceu na CCJ, um médico, aqui tem uma bancada do jaleco bem significante, mas eles não ousaram entrar nesse debate, não. Acho que muito fruto do que a gente fez também, de já ter muitos argumentos, e eles não tinham argumento nem para ser contra, nem a favor. Eles poderiam ser contra pela lógica do preconceito, mas seria ficava muito feio um médico não usar argumentos científicos para ser contrário a um projeto que a gente estava falando de saúde. Então, nessa perspectiva, a estratégia que a gente utilizou antes neutralizou bastante o debate no plenário, e no dia da votação só quem falou fui eu, e eu, na verdade, eu fiquei assim na dúvida se falaria ou não, porque iria instigar o debate, e a estratégia não seria votar sem debate mesmo, né? Mas, assim, eu fiz uma fala, porque acho que era importante demarcar, mas eles, a base do governo me acompanhou, né? Então, votaram, e os 2 militares que se ausentaram do plenário para não ter que votar. Mas, assim, foi super legal, e o passo seguinte disso foi, a gente, como eu disse, a governadora sancionou, e agora a gente já está num processo bastante avançado de diálogo com a fundação do governo do Estado, a Fundação de Pesquisa,
para que ele abra um edital ainda esse ano para que pesquisadores, né, entidades, sejam ONGs, sejam associações, possam apresentar projetos de pesquisa, né, com o uso da cannabis e o governo possa financiar. Isso nós vamos, inclusive, como parlamentar, ter uma emenda né, para a fundação, para que a fundação possa abrir esse edital. A nossa perspectiva é que seja em torno de R$200 mil e a fundação dobre esse valor para ficar em torno, pelo menos, dos 400 mil. A gente sabe que é pouco, mas para o início é bastante importante para nós. E diálogo também com a Secretaria de Saúde para que se inicie um processo que é uma das perspectivas da lei, de formação dos profissionais de saúde, porque os profissionais não têm nenhuma ideia, né, quais são os benefícios do uso da cannabis, não sabem nem como orientar um paciente que procure ou deseje usar, e nem os que têm uma perspectiva, a pesquisa aponta, né, que pode ser tratado com óleo, e os profissionais não têm nem como orientar, porque não tem nenhuma noção disso. Então, a ideia é de ter um processo de formação com os profissionais de saúde e também campanhas, né, de informação acerca do tema. Então, nós estamos nessas 3 frentes, que é abrir o edital, a capacitação dos profissionais e uma campanha do governo de informação sobre o tema da cannabis. Isso está bem avançado, nós queremos abrir o edital ainda esse ano, né, numa perspectiva de que a gente possa desenvolver os projetos em 2023, né? Mas também animada, o presidente da fundação ficou bem empolgado com essa ideia, e fazer uma parceria também com as universidades. Então, como a gente não pode legislar sobre o cultivo, né, mas a gente pode legislar, essa nossa lei a gente considera bastante importante, inclusive considera que é um dos instrumentos que pode garantir que as associações de pacientes e ONGs possam fazer a pesquisa sem precisar de liminar, né? Então, a gente tem a compreensão que essa lei ela pode ser um argumento muito forte frente ao judiciário, para que não precise de liminar, para que a turma possa plantar para pesquisar, que é isso um pouco do que a gente busca, um pouco da nossa lei. Maravilha, Isolda. Eu fiquei aqui pensando, você já adiantou um pouco que está bem difícil de conseguir avançar nessa questão das pesquisas também, né? É muito necessário que políticas públicas sejam implementadas para ajudar, em primeiro lugar, os profissionais da área da saúde. E aí eu ia te perguntar sobre como que uma pessoa que hoje é usuária de maconha medicinal ou que quer ser uma pessoa que tem uma doença, que tem um familiar com doença, quais são os caminhos que eles podem seguir, já que é tão difícil assim, você conseguir ter esse diálogo com o médico, nesse momento em que as pesquisas ainda são muito poucas, né? Então, se você souber assim, um caminho, uma instituição, uma associação que você conheça, que você possa recomendar, fala aqui pra gente. Olha, aqui no Rio Grande do Norte, eu, inclusive, já faço isso. Quando alguém me procura, principalmente amigos meus que recentemente têm concluído o diagnóstico do filho com autismo, eu falei, procura a galera, o melhor caminho para o tratamento do espectro autista sem dúvida nenhuma, o óleo da cannabis e tal. E eu tenho muito indicado aonde reconstruir, porque eles têm acesso e também as associações, como associações é muito em Natal, né, aqui em Mossoró eu busco oriento muito eles a procurar aonde reconstruir, que tem uma perspectiva, né, de orientação, inclusive de relações com vários médicos, que aqui em Natal tem à disposição de orientar paciente nessa perspectiva. Então, a gente tem todo que a gente necessita, né, que alguém tenha acesso e tal, a gente indica a ONG, Felipe e companhia, nosso salvador, tudo a gente passa para ele garantir que ele tem mais os caminhos de como acessar, né? Como eu disse, a nossa relação tem sido muito nesse tema da legislação, e a ONG tem ajudado muitas pessoas, né, a ter acesso ao óleo. A gente sabe o quanto que é restrito isso, o quanto que esse debate, como ele é feito de forma, né, preconceituosa, ele torna completamente antidemocrático o acesso, porque hoje, como vocês sabem, só quem tem acesso é quem tem grana, né, já que está liberado a aquisição dos produtos. Então, assim, esse é um debate que a gente precisa fazer, e a gente tem pessoas que da classe trabalhadora dificilmente, da forma que está hoje, consegue ter acesso,
porque tem um custo significativo. Você tem óleo que vai de R$ 240 a 2.000, né? Imagina, mesmo no preço mais barato, como é que alguém que ganha um salário mínimo vai poder tratar seu filho ou tratar sua doença ou, né, ou sua síndrome com isso, entendeu? Então, assim, a gente tem, eu acho que a turma lá em Natal tem avançado mais nesse tema, mais na área metropolitana, mas a gente precisa fazer com que esse debate se interiorize, né? Para que as pessoas, via SUS, via saúde pública, tenham acesso a essa medicação que está comprovadíssima, que é super eficiente nessa perspectiva do tratamento dessas doenças que os outros medicamentos têm se mostrado, inclusive, muito falhos. Com certeza, os ativistas hoje, assim, acho que posso dizer pelo Brasil inteiro, acreditam muito, assim, nessa noção de que o SUS, ele é um instrumento para a gente conseguir realmente democratizar o acesso e romper com essa bolha elitista que você está falando. Acho que isso é muito importante mesmo. E aí uma outra pergunta, agora já mais direcionada à pesquisa. Como você acredita que possa ser feita essa interlocução com os pesquisadores, com as universidades públicas? Você falou de um movimento que você está fazendo com alguns editais. Esses editais, eles contemplam também as universidades públicas. Você falou do Siddhartha Ribeiro, que atua dentro do Instituto do Cérebro. Será que ele é uma pessoa que ajuda nessa mediação também? Sim, Siddhartha é um querido, assim, esteve, inclusive, presente na nossa audiência, tem sido uma pessoa que tem contribuído muito com esse debate, né, pela credibilidade que ele tem, né, pelo convencimento, né, através da ciência que ele tem sobre isso. Então, a nossa perspectiva é a gente iniciar com a Fundação do Estado do Rio Grande do Norte, a Fundação de Pesquisa, esse processo. Então, a gente, inclusive, estava em diálogo com a deputada Natália Bonavides, que é deputada federal aqui do Rio Grande do Norte, também de canalizar emendas para edital, porque, nessa perspectiva, nós precisamos que os recursos públicos financiem, né? Porque nós não queremos um financiamento de uma pesquisa privada, onde vai cada vez mais restringir o acesso, porque quando uma empresa privada ela financia uma pesquisa, ela tem um objetivo de mercado, né? E nós não queremos isso. Esse debate ele tem que passar por outro viés. Por isso que eu acho que essa ideia, primeiro, temos que ter política pública via SUS para garantir. Da mesma forma que o SUS garante medicações e que tem que garantir, né, para determinadas doenças, que a cannabis, através das pesquisas, ela seja uma das medicações garantidas pelo SUS para que as pessoas que não têm a condição de adquirir, possam adquirir. Hoje, por exemplo, é muito fácil alguém que tem grana ter acesso a isso. É muito fácil. Hoje, é muito mais simples a liberação, né? Hoje você pede num dia, no outro dia você já consegue a liberação para ter acesso ao óleo, para comprar Antes não, era uma burocracia danada e tal. Hoje não, hoje é super simples. Mas não é simples porque é caro, né? Então, tem uma coisa básica aí. É simples, mas é caro. Então, tem uma barreira intransponível aí. E principalmente na situação que a gente vive no país hoje, do aumento do desemprego, da pobreza, da extrema pobreza, isso está cada vez mais distante, né, das pessoas que ganham salário mínimo, da classe trabalhadora. Então, essa ideia da gente fazer com que as pesquisas avancem, e aqui no Rio Grande do Norte a gente vai contribuir por edital, quanto mais a gente avançar nas pesquisas, quanto mais as universidades puderem, e as universidades serão, na verdade, alvo, né, desses editais, como também as ONGs, para que a gente possa avançar nesse debate e fazer com que o SUS assuma, né, como política pública a utilização dessa medicação. Só assim a gente vai fazer com que a gente alcance o objetivo desse debate. Porque nós não estamos aqui querendo apenas avançar na ciência para acessar alguns. Não. Nossa perspectiva de avançar nessa pesquisa, de aprovar uma legislação, de colocar emenda em fundação de pesquisa, de mobilizar universidades para avançar nisso, não é para o filho de rico ter acesso, porque ele já tem. Nossa perspectiva é exatamente de classe e também de raça, né? Porque não tem como, e de gênero, porque não tem como fazer uma coisa sem outra. Mas tem esse viés de que o óleo, não o óleo, mas os produtos da cannabis sejam disponibilizados via o sistema SUS, financiado pelo Estado, como tem que ser a saúde pública, como inclusive determina a Constituição.
Muito bom, Isolda. E agora uma outra pergunta que eu acho que vai ser muito bom saber a sua opinião em relação à sua perspectiva sobre o avanço da pauta em âmbito federal. Qual a sua opinião sobre o PL 399 de 2015, que é esse PL que está em discussão na Câmara dos Deputados, já foi aprovado na comissão especial e que busca regulamentar o cultivo para fins industriais, para fins medicinais da planta? Olha, eu acho todo avanço a gente tem que celebrar, né? Eu acho que o PL é bastante significativo, é um avanço, né? Dependendo agora do presidente, né? Que já foi liberado para ir direto para o Senado, sem passar no plenário. Tem uma solicitação agora de um deputado para voltar para se o plenário libera ou não. Bom, mas no conteúdo em si eu acho bastante avançado. Só que eu acho que o PL ainda ele restringe. Porque um debate que nós começamos aqui no Rio Grande do Norte era: nós queremos que quem um dos setores que produzam, que tem o cultivo da cannabis, seja a agricultura familiar, numa perspectiva agroecológica, né? Então, o PL, ele não coloca a agricultura familiar como autorizada a fazer o plantio. Então, quando a gente olha, parece é super bacana, claro, é um avanço, mas ele ainda diz que permite o cultivo para fins medicinais, científicos e veterinários para a indústria farmacêutica, né? Então, cria já aí um recorte muito grande desse cultivo, que na nossa perspectiva seria muito importante, era que o projeto permitisse que esse cultivo fosse feito pela agricultura, também pela agricultura familiar, para que a gente possa fazer, inclusive, de uma forma, né, que a gente sempre tem um movimento muito avançado aqui, que é agroecológico, que as mulheres produtoras pudessem, inclusive, ter isso nos seus quintais produtivos e tal. Então, eu acho que o PL, sem dúvida nenhuma, ele é um avanço, quando ele, né, permite o cultivo, quando aí vai lá também tem o controle da autorização da Anvisa, quando ele autoriza a produção de comercialização de... bom, essa coisa toda que o PL diz, eu estudei um pouco o PL, mas eu acho que ele ainda ele vem numa perspectiva de dar acesso ao cultivo apenas das grandes indústrias, né, para a farmacêutica, e isso a gente sabe o que significa, né? Significa controle, significa monopólio, significa um conjunto de coisas que, mais uma vez, o mercado não quer abrir mão é, é, de um produto que o mercado sabe que é poderoso, né? Por isso que ele não quer abrir mão, por isso que o PL ele é restritivo nessa perspectiva do cultivo, porque o mercado, mais do que a gente, sabe do poder, né? Que é a cannabis. Então, nós estamos fazendo um debate alternativo e paralelo e eles estão pensando na grana, né? Então, tem uma diferençazinha aí. Eu acho que o PL vai muito nessa perspectiva de garantir o monopólio da indústria farmacêutica. Sim. Bom, você falou agora sobre a sua perspectiva em relação ao PL 399 e agora eu quero saber a sua perspectiva em relação a um futuro do Brasil regulamentado em que não existe uma guerra às drogas. Você acredita que isso é possível? O que você vislumbra assim como um horizonte a ser alcançado? Olha, esse é um tema que daria um outro podcast. Porque a gente que é do movimento sabe que essas guerras drogas, ela articula, né, ela traz em si muitas contradições, né? Na verdade, ela traz em si as feridas que essa desigualdade deixa aberta e sangra todos os dias, né? E uma dessas contradições e feridas mais duras para nós é o racismo. Eu acho que essas guerras drogas, primeiro, a gente sabe que a guerra que não é isso, que essas guerras drogas essa guerra já foi, ela já nasceu derrotada. Não existe uma guerra às drogas, existe uma guerra, né, para matar o povo negro, pobre, de periferia. E que essa guerra às drogas ela já provou que não funciona desde que ela começou, né? Então, a forma que a gente olha, a perspectiva desse Estado, né, penal, ela é falha. A gente olha o nosso sistema penitenciário, ele tem cor, né? Ele tem classe. Então, essas guerras drogas, para quem? Para quem? Olha quem vive nos bairros sofisticados. Vou falar aqui de Mossoró, né? Imagina no Rio, Brasília. Essa guerra não chega lá, né? Chega lá nos nossos corpos, né, negros, pobres,
né? Então, é uma coisa, eu imagino assim que esse debate via cannabis medicinal possa nos permitir avançar para a gente enfrentar esse tema da guerra às drogas, que é suicida para alguns, né? Que nós não vamos vencer esse tema com esse tipo de política, nós precisamos de uma outra política de segurança pública, nós precisamos acabar com essa ideia de que a dor e o sofrimento é o que resulta, né, para esse aspecto de punição, né, dessa política penal. Nós temos que acabar com isso, nós temos que construir um outro jeito de fazer segurança pública, nós temos que construir um outro jeito desse debate de segurança pública baseado em outras perspectivas. Por exemplo, semana passada eu participei do Congresso dos Policiais Antifascismo aqui no Rio Grande do Norte, e esse era o tema, né? Como é que a gente cria um sistema de segurança pública que não seja baseado e que seja, inclusive, tem uma perspectiva de romper com a desigualdade que a gente tem no país. Nós não podemos imaginar que a segurança pública ela vai conseguir resolver o problema se a gente não olhar para a perspectiva do que é o racismo, do que é a pobreza, do que é a extrema pobreza, do que é tudo isso que uma coisa reforça a outra. Então, eu sou otimista com a política, né? Quando eu vejo a política avançando, eu acho que a gente tem perspectiva de resolver alguns problemas. É claro que a conjuntura não é muito animadora, né? O que o Bolsonaro fez com as nossas vidas, com a vida das mulheres, com a vida dos negros, dos LGBTs, isso nos coloca para a gente desanimar, mas nós temos que fazer exatamente o contrário, né? A nossa capacidade de resistência, a nossa capacidade que agora nós temos um momento de resistência, a nossa capacidade de superar isso tem que estar muito viva, né? A gente não pode achar que os caras vão levar de novo, né? E que a gente vai só achar que as pesquisas vão resolver. As pesquisas, não, um está na frente, outro não está, vai resolver. Não, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura do que está acontecendo e agir e reagir, né? E eu acho que esse tema da cannabis medicinal é uma forma de reação na perspectiva de que a gente vai abrir outros horizontes para outros temas, inclusive para esse tema, né, chega na segurança pública, chega no debate do Código Penal, para dizer que é absurdo, que nunca vai se coibir o consumo com essa política que está sendo colocada. O que vai, com essa política que existe hoje de segurança pública, o que nós vamos fazer é, cada vez mais, aumentar o encarceramento e esse encarceramento para o povo preto, para o povo negro, para o pobre. E quando a gente vai lá, inclusive, do ponto de vista, quando entra as mulheres nesse debate, é muito mais duro, né? A gente vê os números no DEPEN, diz que houve um aumento significativo de mulheres encarceradas, né? E encarceradas, quando a gente olha tudo no mesmo perfil, pobre, né, negra, que de algum momento é responsável por filhos, né, pela família, e o tráfico se utiliza disso, porque quando aumenta a pobreza, quando não tem perspectiva de política pública, de saúde, de educação, de creche, as mulheres vão encontrar um jeito de criar seus filhos, né? E o tráfico acaba aparecendo como uma forma. Então, eu olho e vejo uma primavera lá na frente. Eu acho que não vai ser fácil, nós vamos passar por uma dureza muito grande agora nesse processo dos próximos meses, né, que são para o processo eleitoral, mas eu acredito que a gente vai chegar na primavera, né? E que a partir disso a gente tem que avançar nesse tema da cannabis, e tem que ser não só na cannabis medicinal, tem que avançar juntando a isso, né, a um debate sobre segurança pública, sobre o que é essa guerra às drogas, que não é guerra às drogas nada, né, é guerra contra alguns, como a gente já falou, mas eu sou muito, assim, eu tendo a achar que a gente vai, nos próximos governos, com a chegada da primavera, a gente possa avançar de forma muito significativa nesse tema. Não vamos conseguir resolver tudo, mas eu acho que haverá um terreno fértil para a produção da cannabis e para a produção de novas esperanças. Que bom que você é tão otimista, Isolda. É bom conhecer pessoas assim que vislumbram um futuro mais promissor, assim, mesmo em meio a tanta tragédia que a gente tem vivenciado. Mas você comentou que primeiro, você se identificou como feminista, né? E você comentou com a gente que você sofre violência política de gênero, assim como várias outras parlamentares eleitas espalhadas pelo Brasil, tem vários casos. É muito triste que isso aconteça.
E, bom, ainda assim, a pauta da maconha, do uso medicinal da maconha, acabou atingindo a proporção que tem hoje por conta de mulheres são mulheres mães de crianças com doenças raras. Você também mencionou as pessoas que perdem seus filhos nas favelas, né, as mulheres que são presas, negras, mães, e que são presas por conta da política de drogas. E como que você consegue relacionar assim, essa pauta do feminismo com a pauta antiproibicionista? Olha, eu confesso assim que esse tema, eu até conheço algumas meninas aqui que fazem parte do movimento ativista, né, das feministas proibicionistas, esse nome é até difícil de dizer, mas assim, eu tenho inclusive, a gente tem uma perspectiva inclusive de se aproximar delas por conta desse tema. E eu não tenho dúvida, viu, Monique, como as mulheres, elas são a grande responsável pelo trabalho do cuidado e pelo trabalho doméstico. Para nós, inclusive, foram as mulheres que nos procuraram, só confirmando aí sua estatística, que nos procuraram sobre esse tema do cuidado com os filhos, com a busca, né, de ter acesso ao óleo para o cuidado com os filhos. E isso é todo aquele debate que a gente faz, né? Como que uma sociedade ela pode ser igual se está sob nossa responsabilidade o trabalho do cuidado, de cuidar de todo mundo, né? Até, né, da gente e de todo mundo, e a gente cuida menos da gente, né, sempre. Então, assim, essa sociedade que é extremamente, né, dicotomizada para valorizar o trabalho dos homens e desvalorizar o trabalho das mulheres, aquela coisa que debate que a gente sempre faz, e isso não é diferente nesse tema da cannabis, né? Porque só vem confirmando aquilo que a gente está dizendo. As mulheres, elas são tão, diria o que eu tenho assim, tão determinadas que elas, quando encontram um caminho de uma perspectiva de ajudar os filhos, elas vão, né, com toda a força, né, atrás. Então, e isso tem tudo a ver, não só nessa perspectiva de ir atrás, né, as associações, na grande maioria, são compostas por mulheres, por mães que buscam para os seus filhos, mas vai também naquele debate que eu estava falando anteriormente, que é delas encontrarem alguma forma de sobrevivência, né, que volta naquele tema nada do envolvimento com tráfico e tal, e tal, e tal. Então, quantas mulheres muitas vezes se envolvem no tráfico por submissão, às vezes, dos homens e tal, e da estrutura, né, patriarcal que é organizada tudo isso. Mas eu acho que esse tema ele tende a ser muito... ele é um tema muito feminilizado, né, quando é da cannabis medicinal. Quando vai para o outro tema da cannabis recreativa, ganha uma outra conotação, né, do protagonismo disso, muitas vezes é feita pelos homens, desse debate da cannabis recreativa, que é um tema que muito importante que a gente precisa juntar. Mas eu acho que as feministas, mais uma vez, vão fazer história, viu, nesse tema. Eu acho que tem muito a avançar, eu acho que pelos elementos, né, que esse tema traz, do cuidado, e a gente tem sempre aquela ideia também, viu, é um debate que eu vou trazer agora que eu não vou desenvolver, mas é que é aquela ideia assim, a gente não quer mercantilizar esse trabalho que a gente tem com os nossos filhos, né? Mas também precisa ser dividido. Eu digo muito, eu não quero mercantilizar o afeto, o cuidado que eu tenho com o meu filho, mas também preciso dividir com o pai, preciso dividir com a sociedade, né, com o Estado, porque senão fica muito sobrecarregado. Mas eu acho que as feministas nesse tema, mais uma vez, conseguirão pôr esse tema na roda e a gente avançar de alguma forma. Ou, inclusive, você está me instigando aqui a procurar essas meninas aqui para a gente fazer um debate sobre isso. Ah, que bom. O trabalho da Renfa é muito importante, conheço também. Acho que é muito bom ter esse diálogo e pelo que eu estou conhecendo de você, vocês têm tudo a ver, assim. Você já poderia ser uma integrante Pois da é, falta Renfa se encontrar, né? facilmente. Pois é, ia dar super certo. E bom, eu ia te perguntar sobre racismo estrutural, políticas de reparação histórica, mas eu acredito que você já respondeu durante a nossa conversa aqui. Para falar sobre esse tema de racismo estrutural, que é Por muito, muito. favor. Porque a gente fez duas coisas que eu achei bem interessante. Uma é essa coisa que a gente já vinha falando e tal, assim. Uma vez eu escutei uma frase que eu fiquei bem impactada. Eu falei assim: todo camburão é um pouco de navio negreiro. Eu falei, nossa, que forte isso, né? Que tem a ver com aquilo que a gente estava falando. E só para dizer que o nosso mandato, a gente tem uma linha de atuação muito nessa perspectiva de negritude.
muito com protagonismo de pessoas que são do nosso mandato, que estão no movimento. Então, é claro que eu sei o meu lugar nessa história, né? Porque eu digo muito, às vezes, quando os homens vêm com essa conversa assim de eu sou feminista, não sei o que, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu, como branca, nunca vou saber o que os negros passam na sua plenitude, e você, como homem, nunca vai saber o que mulher passa com a sua plenitude, então, de discriminação. Então, vamos botar cada cá no seu canto, que a gente se entende. Então, o nosso mandato, a gente tem um debate sobre esse tema da negritude, sobre esse tema da religião de matriz africana, a gente tem um debate muito com o tema dos terreiros, né? E a gente conseguiu, aqui na Assembleia, aprovar uma lei que já está em funcionamento, que daqui a algum tempo que ela vai ter um efeito muito significativo. Não, com o tempo a gente vai perceber, ela vai começar a ter agora, que é uma lei que determina cota para concurso público, e é uma lei de reparação, né? Então, todo concurso público do Estado do Rio Grande do Norte, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, tem que ter 20% de cota para negros e negras, né? Então, isso para a gente é bem importante, porque nós estamos falando de um racismo que é estrutural, de uma dívida que nós temos com o povo negro, e que se a gente não tiver política de reparação, nós não alcançaremos, né? O serviço público continuará sendo, né, de maior acesso para quem teve mais escolaridade, continuará sendo de maior acesso, de maior oportunidade para quem, né, teve condição de estudar, se dedicar. Então, essa questão da cota para o concurso a gente aprovou, já foi sancionado, já está valendo para o concurso agora, inclusive da Polícia Militar, e como também cota para negros no acesso à pós-graduação aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A universidade já tem cota para graduação, a gente agora aprovou a cota para pós-graduação. Mas é isso, a gente tem absoluta convicção que há um racismo estrutural em todas as esferas da sociedade e que nós temos a obrigação de em todos os lugares que a gente estiver, a gente ir construindo formas, né, de reparação e de construção. E também eu costumo dizer assim, a gente tem que fazer as cotas, mas nós temos que parar a sangria de produzir a desigualdade. Não é só tentar combater, nós temos que fazer com que ela pare de se produzir, né, de gerar. Então, temos que parar de alimentar, mas também de retroalimentar toda essa história. Mas o nosso mandato tem essa perspectiva, eu queria só fazer esse recorte para dizer que esse é um tema que tem tudo a ver e que se entrelaça com o tema das mulheres, né, com o tema de classe. As nossas legislações sempre têm esse recorte disso, porque, na verdade, se a gente não tiver lá para isso, não tem razão de ser. Se não tiver para desmantelar o mundo e construir ele de novo. Essa é um pouco da nossa existência lá no parlamento. Excelente, Isolda, muito bom te ouvir sobre isso. E, bom, na nossa última pergunta, queremos saber quais são as dicas de leituras, filmes, iniciativas que você considera interessantes para quem tem interesse em se aprofundar nesse tema que a gente discutiu hoje. Olha, eu achei essa pergunta a pergunta mais de maior maldade que vocês podem fazer para a gente foi essa. Porque cadê tempo, mulher? Cadê tempo para ver filme, para ler livro? Mas eu não podia, eu não podia, de jeito nenhum, porque senão ele ia brigar comigo se eu não recomendar o livro de Siddhartha, que é Maconha, Cérebro e Saúde, senão ele ia me puxar a orelha. Mas é um livro que eu recomendo, né? É super importante. E tem eu até comecei a ver, confesso que eu não vi, tem acho que é na Netflix, eu não sei se é na Netflix que tem, que é uma série que é baseada em fatos raciais. Acho que é na Netflix. Fala um pouco do jazz, né? A pessoa que tocava jazz e fala sobre a criminalização da maconha. Eu não lembro exatamente, mas é um pouco assim. Mas acho que são baseados em fatos raciais. Eu acho que é na Netflix. Mas não me peça muito, não, porque eu inclusive, tenho tido um déficit enorme comigo para o tempo do ócio, que eu não tenho, né, de ler livro. Acho que o último livro que eu comecei a ler, que não terminei, foi o livro de Nízia Floresta, porque ela completou 200 anos agora, se tivesse viva. Então, eu comecei a ler um livro dela, né, que é Direito das Mulheres, né, e alguma coisa dos homens, nem lembro mais ou menos o título, mas está no meio do caminho, mas eu tenho tido pouquíssimo tempo para ler coisas assim, né? Só leio mais o que está... Estudar para entrevista, vamos estudar para entrevista, tem um tema, então assim, meio direcionado, mas
com essa vidinha boa assim de ver série, eu confesso que está um pouco difícil na vida, mas é a conjuntura nos requer muito ativismo, né, muita resistência, muita luta. Aí quando a primavera chegar, a gente vai ver livro, ver série, coisa dessa natureza. Muito obrigada, deputada. Foi um prazer ter essa troca com você e poder entender um pouco mais sobre os avanços da pauta da cannabis aí no seu estado, no Rio Grande do Norte. Eu que agradeço, bom demais, né? Bom demais essa conversa aqui com vocês. Vamos afinar mais os nossos laços, né? Tem uma luta enorme aí pela frente, não só agora em 2022, mas pós isso, né? Para a gente fazer avançar as nossas pautas democráticas e a gente conseguir, né? Ter esperança no futuro, no presente e no futuro. Eu sou muito dessas, eu quero viver o presente para a gente ter direito ao futuro, para a gente poder pensar no futuro. Então, eu acho que a gente tem uma luta a travar aí, mas é isso. Nós estamos aqui para sonhar, né? Esperançar, como diz Paulo Freire, esperançar no verbo de agir e de querer melhor. E é isso. Muito obrigada e o nosso mandato está à disposição para ser essa ferramenta, né, de construção dessa sociedade que a gente sonha que seja justa, solidária e, acima de tudo, feminista. Muito bom, Isolda. Esse foi o Maconhômetro Política com Isolda Dantas. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu aprendi. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar também e nos ajude a ampliar o debate político sobre a maconha e as drogas no Brasil. Eu fico por aqui, um salve para geral e até a próxima entrevista.